Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 14.2, exercício número 14. Vamos ao enunciado. Determine o limite se existir, ou mostre que o limite não existe. Limite de x e y tendendo a 0 e 0 para a função x² menos y² dividido por x² mais y². Bom, temos aqui uma função racional, né, divisão de polinômios, e percebemos que temos uma restrição para o limite, porque esse termo aqui do denominador, ele tem que ser diferente de zero. Isso vai acontecer, né, se o x e o y simultaneamente, né, para zerar esse termo, os dois simultaneamente, tem que ser 0 e 0, ou seja, a condição aqui é que x e y seja diferente do ponto 0 e 0. Então, a gente tem aí que o domínio da função, que é uma função de x e y, tem como restrição que x e y tem que ser diferente do ponto 0 e 0. Então, a gente não tem continuidade para essa função aqui em 0 e 0. Então, a gente não pode fazer aí a substituição direta para se calcular. Se a gente aplicasse substituição direta, a gente ficaria com 0² menos 0², né? Dividido por 0² mais 0², ou seja, ficaria 0 sobre 0, que é a chamada indeterminação. Essa condição de indeterminação aparece, por quê? Porque o ponto 0 e 0 não pertence ao domínio da minha função. Mas eu posso fazer uma simplificação da minha função. A minha função de x e y, que é igual a x² menos y² dividido por x² mais y², ela pode ser reescrita aqui o x² e o y² como diferença de quadrados. A gente pode escrever x² ao quadrado menos y² ao quadrado. Então, a gente tem aqui x² mais y². Aqui, escrevendo a diferença de quadrados, a gente escreve x² menos o y², que multiplica o x² mais y², dividido pelo x² mais y². Então, esse termo a gente pode simplificar com esse. Então, a função de x e y fica x² menos y² de forma simplificada. Então, a gente pode escrever que o limite de x e y tendendo a 0 e 0, ali, da função x² menos y². Agora, a gente não tem a restrição aqui, né, para essa função simplificada. Então, a gente pode aplicar a substituição direta. Então, fica 0² menos 0². E o limite é igual a 0. Então, para essa função de forma simplificada. Isso aqui é para a condição do limite. Então, para a função de x e y, tem que ser diferente de 0 e 0. Mas o limite da função, a gente consegue calcular ao simplificar a função, a gente nem precisa calcular os caminhos. Então, o limite existe e ele é igual a 0. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!